Boa tarde, boa noite, bom dia, como sempre, sejam todos bem-vindos ao Propetec Podcast. Eu sou Renato Camacho, sou proprietário da Propetec e esse ano a Propetec faz seus 25 anos, né? Então é uma data extremamente aí, para mim, como profissional muito relevante, porque é um sonho que eu tenho desde a academia, todo mundo já sabe, várias pessoas já sabem a história, enfim. Então, é um momento muito especial. Então, esse ano eu vou fazer episódios especiais, com pessoas que fizeram sentido em outros momentos. A convidada de hoje, que é a Luciane, foi uma pessoa muito bacana, que trouxe muito conhecimento, muita informação, enfim, eu vou passar a palavra para ela, né? Então, eu sou o Renato Camacho, da Propetec, sou aqui o apresentador do podcast, mas hoje a nossa convidada é a Luciane. Luciane, seja muito bem-vinda, fala, o podcast é seu. Obrigada, Renato. Primeiro, parabéns pelas bodas de prata. Né? Não é exato, a gente está no Brasil, a gente trabalha aí com micro, pequenas, médias e grandes empresas, a gente sabe que isso é um marco bastante relevante, né? Que as estatísticas estavam contra a Propetec, sim, né? Sim. Então, parabéns aí pela empresa. Sou Luciane, sou sócia e consultora e trabalho com toda a parte de operações do Innovation Center, uma empresa focada em tecnologia, principalmente inteligência artificial e toda a parte de implementação para ISO 42001, que é a ISO da inteligência artificial. Também sou palestrante, sou mentora, também sou professora na SPM, nos cursos de pós-graduação e nos cursos de Incompany. Então, a gente tem um trabalho bem bacana, faço parte do movimento Mulheres na IA. Então, a inteligência artificial aí já está no nosso sangue, na nossa raiz. Acho que é um pouquinho sobre isso que a gente veio para falar hoje. Sim, com certeza. E aí, o tema que nós, oportuno, né, a gente falar sobre a inteligência artificiais em pequenas e médias empresas, né, a questão da transformação no mercado, competências chaves e aplicações diárias, né? Só para ilustrar um pouquinho que a gente vive nesse meio, né? Eu vivo, a Luciane um pouco mais para média, grande, e eu um pouco mais para pequena, média, mais para média. A gente acaba vendo algumas coisas que, enfim, não faz sentido aqui, mas assim, tem que ficar atento a esses empreendedores que as coisas, mas eu já passei por isso, já passei para a era da tecnologia, da internet, depois da digitalização, agora eu vou passar. Mas só que assim, se a gente for analisar todos os marcos, todos os históricos, cases que existem, tanto no Brasil quanto em outros países, é evidente que essas empresas que não aproveitam a oportunidade de se inserir nesse novo modelo, fica para trás. E aí, se eu falar, vai chover no molhado, mas enfim, a gente tem aí umas 4, 5 cases só para a gente ilustrar, assim. Aí a gente tem Netflix, que foi a Blockbuster, aí depois a gente tem a Kodak, a gente tem a Xerox, enfim, tem um monte de empresas relativamente estruturadas, relativamente grandes, né? E passou. Uhum. Né? Então, dentro nesse contexto, que você já está inserida até mais que eu, né? Enfim, o que está gerando de impacto no mercado de trabalho a questão dessa inteligência artificial? Pessoas estão se movimentando, as pessoas não estão se movimentando, as grandes se movimentando mais, as pequenas empresas. Qual que é o cenário hoje, Luciane? Na verdade, a gente tem de tudo um pouco, né? A gente tem os negacionistas, né, que acham que isso é uma febre, é uma onda, isso vai passar.
já bem menor agora. A gente tem aí uma boa parcela que é contra, porque sim, a gente está vendo algumas utilizações mal feitas da inteligência artificial, como qualquer outra tecnologia, né? Qualquer tecnologia a gente pode usar para o bem ou para o mal, fazer bom uso ou mau uso, vídeo internet, né? Então, nós temos então essa frente bastante forte, né? Então, dizendo assim, eu não quero isso, por esses maus exemplos que a gente tem visto, e a gente tem aqueles que já entenderam, que já estão usando no seu dia a dia, já estão vendo os resultados, já estão lapidando isso e potencializando. E eu acredito que a maioria, que até eu peguei alguns dados, já que a gente está aqui falando para micro e pequenas empresas, né, dados recentes do Sebrae, 60% dos micro e pequenos empreendedores querem começar a utilizar já em 2026 a inteligência artificial. Então, quer dizer que, sim, o micro e pequeno empreendedor do Brasil já tem essa visibilidade, já entendeu a importância, só que agora ele está naquele momento de dificuldade de adoção. Para que serve, por onde eu começo, como é que eu faço, como é que eu coloco isso no meu dia a dia. É uma estatística que eu não tenho do ano passado, mas é uma estatística que eu entendo que são empresas que já começaram a sentir na pele o que tu falasse no início, Renato, né, que vai ficar para trás. Né, a gente recebe empresas o tempo inteiro dizendo, olha, meu concorrente está conseguindo entregar mais rápido e mais barato. Por quê? Porque está fazendo uso da inteligência artificial, com a mesma qualidade, ou às vezes até com melhor qualidade do que eu entrego. Já fiquei para trás. Então, agora eu tenho que correr atrás do prejuízo. Então, a gente tem algumas frentes aí de empresas que já entenderam isso, que estão correndo atrás do prejuízo, e tem as empresas que estão vendo que é uma ferramenta, nada mais do que isso, é uma ferramenta que sim vai alavancar demais toda a produtividade, toda a parte de inteligência da minha empresa. Então, são esses cenários que a gente tem hoje. Tá. E eu tenho vivido isso também, como eu relatei para você em off, né? Eu acabei entrando também de cabeça, fui estudar, né? Que a gente não para de estudar nunca, né? Então eu fui estudar, fui conseguir uma certificação ISO 27001, que é da governança em TI, da ISO, e enfim, não foi fácil, mas assim, a gente estuda e vai. Não vai de primeira, vai de segunda, mas enfim. E aí, o que acaba acontecendo? Eu vejo a preocupação também, né, nesses cursos, né, de pós-graduação que eu venho trabalhando, preocupação também do empresário, também não só do empresário, como também o profissional da área, né? O profissional que está inserido ali no dia a dia, ele acaba, querendo ou não, ele se atenta, porque se ele não se atentar também, que é uma próxima pergunta, né? E dentro desse contexto, para tirar, né, você mais do que ninguém, a IA vai roubar o emprego dessas pessoas, desses profissionais, de microempresário? Como que é? Não roubar, transformar. Com certeza, né? A gente transforma, né? Tudo, né? Nada se perde, né? Tudo se transforma. Sim. Então, o que a gente tem de, né? A gente sempre trabalha com dados, né? Dados, informações é o que a gente gosta de trabalhar, né? A gente tem muita pesquisa e muito estudo que comprova o que a gente vê no dia a dia. O Fórum Econômico Mundial, que está, né? Aconteceu agora recentemente, ele traz esse dado de uma forma bem clara, que até 2030, ou seja, mais 4 anos, a IA vai tirar, sim, 92 milhões de empregos diretos, que são em tipos de funções que não serão mais necessárias. Só que, ao mesmo tempo, vai criar 170 milhões de empregos. Ou seja, o saldo é extremamente positivo. Aonde está o problema disso? Normalmente, esses 92 milhões não são os que vão ser absorvidos pelos 170 milhões. E pode ser, é o teu caso, Renato, mesmo falou, eu corri atrás, eu estou indo atrás, eu estou conseguindo, tá fazendo essa transição, né, o teu caso não é um que iria perder o emprego, mas
né, já está se colocando nesse novo mercado. Então, sim, a gente tem esse gap, e que é isso que a gente tem que trabalhar, né? Isso que a gente tem que pensar ok, aí ela está fazendo deixando de funções que realmente não são necessárias o ser humano fazer. Isso a gente já tem há muito tempo. Aconteceu isso com a Revolução Industrial, né? Que antes era tudo feito manualmente, vieram as máquinas, sim, vários empregos deixaram de existir, mas muitos outros aconteceram. Né? Então, só que vem muito das pessoas de conseguir fazer essa transição, né? Que a gente chama daí de reskilling, né? Como é que eu faço para pegar as minhas habilidades atuais, que eu estou nessa função atual, e eu utilizo esse meu arcabouço para novas funções. Né? A gente não precisa se reinventar do zero. Agora, eu preciso entender de inteligência artificial. A inteligência artificial potencializa o profissional que a gente é. Se a gente não é um bom profissional, ou se a gente é aquele profissional que entrega o básico, o feijão com arroz mesmo, ela vai potencializar isso. O feijão com arroz, a IA vai tomar conta. Agora, se eu sou aquele cara que eu queria produzir muito mais para minha empresa, eu queria agregar muito mais valor para minha empresa, só que eu não consigo fazer isso porque tem processo me travando. Eu tenho um monte de tarefa repetitiva acontecendo. E eu preciso de e eu não tenho como agregar, eu não tenho tempo para pensar em coisas novas, pensar numa estratégia nova, testar uma coisa nova, eu não consigo fazer isso, porque a operação come toda essa minha proatividade de manhã cedo já. Né? Então, a IA, ela vem para isso, ela vem para ajudar. Vamos dar um exemplo aqui. Um profissional que é da área de vendas, tá? Eu sou comercial. Eu tenho que fazer toda a parte de inserir todos os contatos que eu fiz durante o dia, os meus leads, qual foi o retorno que eu tive dos meus clientes no CRM. Isso me toma um tempo absurdo, só que ao mesmo tempo é extremamente necessário. Por quê? Porque eu preciso ter essas métricas. Quantas pessoas eu atendi, quais desses leads realmente foram para frente, quais não foram, por que não foram, né? De repente, aí para eu poder fazer análise disso. O nicho de clientes que eu tô abordando, é a forma que eu estou abordando. Não, mas quando eu abordo dessa forma, está dando muito mais certo. Para que isso aconteça, eu preciso ter tudo no CRM. Né? Eu preciso ter o touch com esses clientes, né? Eu não posso deixar passar o tempo, né, desses contatos. Tudo isso, a ferramenta CRM me ajuda. Só que eu preciso inserir essas informações lá dentro. E isso é muito chato de fazer. Né? Então, tudo que a gente, eu sempre digo, né, tudo que a gente olha e diz assim, agora tem que fazer isso. A IA faz pra gente. Por quê? Porque é repetitivo, é a mesma coisa, né? Então, a gente tem muitas ferramentas para nos auxiliar nesse sentido. Tem coisas prontas no mercado, né? Muita gente diz assim, eu preciso entender inteligência artificial porque eu preciso fazer as minhas automações, eu preciso criar os meus agentes, criar o meu... Não necessariamente, a gente precisa entender inteligência artificial para saber as potencialidades dela, para poder, de repente, contratar alguém para fazer para mim. Ou ferramentas de mercado que já fazem isso de uma forma bem bacana. A gente tem várias no mercado brasileiras que atendem micro e pequena empresa, que tem custo super bom, que realmente traz resultado. Por quê? Porque não é o core business da empresa. Né? Então, a gente tem esse tipo de ferramentas né, no nosso dia a dia. Entendi. E é aquele ditado, se você realmente não correr atrás, você vai ficar obsoleto, vai ficar, enfim, né? E quando eu falo de gestores, os gestores estão buscando esses gestores de pequenas e médias empresas, eles estão buscando isso ou eles estão fazendo igual que você falou anteriormente? Tem empresa que faz, enfim, eu vou contratar, mas enfim, não, eu vou fazer porque é interessante eu saber pelo menos o básico, enfim. É a adoção, né? Como é que eu adoto isso na minha empresa? Então, a gente tem empresas que eu acho que acredito seja a grande maioria do micro e pequeno empreendedor, aonde o próprio empresário vai colocar na sua to-do list, na sua lista de tarefas, também entender mais de IA. Por quê? Porque ele é a base da empresa, a empresa depende dele o tempo inteiro. Então, qual que é a primeira coisa que ele vai fazer? Vai utilizar a inteligência artificial para se autodesafogar.
né? Eu vou começar a automatizar tarefas minhas, as minhas próprias tarefas, para que eu tenha mais tempo para eu poder ter mais estratégia, pensar em formas novas de gerir o meu negócio, né? Para eu poder ter mais tempo de liderança, né, de análise dessas informações, de como fazer o meu negócio progredir e inovar. Ao mesmo tempo, a gente também tem as empresas que já são um pouquinho maiores, que já não tem toda essa dependência da operação no gestor, que os gestores já entenderam, já acordaram para a inteligência artificial, só que ele cobra isso dos colaboradores. Só que os colaboradores, eles estão perdidos, é novo para todo mundo, né? Então, ele coloca uma responsabilidade a mais nos seus colaboradores, que é, utilize a inteligência artificial. De que forma? Como? Aí entra muito a questão de ética, a questão de segurança dos dados, a questão de confiabilidade dos resultados desses dados, porque cobrar de qualquer forma vai vir de qualquer forma. Isso é muito perigoso. E aí vem aqueles casos de mau uso que a gente falou ali no início, né? Então, começa a vir bobagem, né? A inteligência artificial, ela alucina. Sim, ela alucina. Ela tem essa característica, dependendo do tipo de trabalho que eu peço para ela fazer, dependendo da forma que eu peço para ela fazer. Ou seja, eu tenho que sempre, primeira coisa é solicitar para a inteligência artificial somente tarefas que eu já domino, para eu poder ver se ela realmente está fazendo de acordo, se o resultado que ela está entregando estão realmente de acordo. Isso é bem importante, a gente não usa inteligência artificial para coisas novas, num primeiro momento, principalmente. A não ser que seja, olha só, criar post, criar copy, criar imagem, criar uma estratégia. Olha, esse aqui é o meu relatório de vendas. Analise esse relatório de vendas e me diga aqui quais são os pontos de melhoria, quais são as estratégias que eu posso colocar em cima desses números. Ela vai me ajudar com isso. Ela vai me ajudar com essas informações. Só que ela vai me dar estratégias, só que eu tenho que entender de estratégias para saber se o que ela está me sugerindo é ok ou não. A estratégia de, ok, com esses números aqui, aplique 50 mil reais em tráfego pago que vai dar resultado. Vai dar, eu tenho que questioná-la de volta. Como assim? Da onde você tirou essa informação? Né? Porque tráfego pago, dificilmente a gente tem uma métrica 100%. Então, a gente começa a questionar, como se eu estivesse questionando o meu colaborador. O meu colaborador veio com essa informação, veio com essa sugestão, eu vou questionar de volta. Por isso que, também, novamente, no Fórum Econômico Mundial, as skills que as pessoas, independentemente, seja o gestor, seja o colaborador, né, as pessoas têm que ter, são skills mais humanas, e não tanto tecnológicas, né, que é pensamento crítico, pensamento analítico, criatividade, porque hoje o limite da IA é criatividade, né? Eu posso pedir coisas muito bacanas para ela, né? E às vezes coisas simples que me ajudam demais no meu dia a dia, né? Um exemplo que a gente tem aqui no Innovation Center, a gente tem muitas agendas toda semana com clientes novos. E o que acontece? Toda vez a gente tem que estudar quem é essa pessoa que a gente vai conversar, porque vem organicamente. Então, eu posso não conhecer a própria Tech, eu posso não conhecer a empresa que está me solicitando essa agenda. O que a gente criou? A gente criou um assistente. É simples de fazer. A gente criou um assistente onde eu coloco lá o site da empresa que eu vou falar. Eu tenho isso porque a gente tem agendado a reunião, tem lá, né, o innovationcenter.com.br, propetech.com.br, coloco só o site, ele me dá tudo sobre a empresa. Faturamento da empresa, número de colaboradores, quando foi criado, quem são os fundadores, notícias que têm saído sobre aquela empresa recentemente, pontos de atenção com aquela empresa, pontos de sinergia que o Innovation Center, porque o meu assistente já conhece o Innovation Center, tem com aquela empresa. E ele me dá ele me dá todo esse report. O que acontece? 5 minutos antes da agenda, eu dou uma lida ali, eu entro na agenda, já sei muito sobre a empresa. Sim. A pessoa que eu vou falar se sente muito valorizada, porque eu já sei quem é a empresa, mesmo que há 5 minutos eu não sabia. Eu já chego dizendo, nossa, parabéns, vocês são de novo Great Place to Work, 3º ano consecutivo. A pessoa já fica, nossa, ela me conhece, ela está me acompanhando. É simples.
Só que isso era uma coisa que me tomava muito tempo, porque eu tinha que fazer na mão isso. Eu tinha que entrar no LinkedIn da empresa, ler ali, ver quem era o CEO, que é com quem eu vou conversar, ver qual é o perfil dele, ver onde ele estudou, o que ele já fez, quais foram as empresas que ele já trabalhou e tal. Eu tinha que fazer toda essa análise cada vez. Isso me tomava muito tempo. Então, agora aqui, vamos lá. No mínimo umas 2 horas por semana eu ganhei com isso, para fazer outras coisas. É isso, no primeiro momento, são coisas simples que eu posso automatizar do meu dia a dia, ou colocar ferramentas que a gente já tem prontas hoje no mercado, que podem me auxiliar demais, tá? Então, um exemplo que a gente pode dar aqui de Santa Catarina, né? Eu adoro fazer propaganda de empresas que a gente conhece, que é aqui de Santa Catarina. Claro, faz todo sentido. Né? Então, assim, a Up Channel chama. Então, qual que é a ideia, tá? Eles têm uma ferramenta para atendimentos, principalmente via WhatsApp. Tem outras formas? Tem chat, tem Instagram, tem várias outras formas, mas o principal é atendimentos via WhatsApp. É impressionante o que eles conseguem fazer com isso. Primeiro, não são chatbots, escolha 1, 2, 3, 4, é atendimento real, todo feito IA, onde pode ser mandar o boleto para as pessoas, acompanhar pedido das pessoas, tirar dúvida das pessoas sobre determinado produto, sobre determinado pedido, qualquer coisa nesse sentido. Tá? Então, faz isso. Detalhe, toda a parte de comercial, ele é integrado com RP e com CRM, ou seja, marketing e venda juntos, isso é sonho de empreendedores, é difícil a gente conseguir isso. Aquele exemplo que eu dei do comercial que fica alimentando o CRM, ele faz automático. Ele já diz que eu terminei a minha ligação ou o meu contato via WhatsApp, já vai para o CRM todos os contatos. Amanhã eu fiquei doente, eu fui demitida, a empresa tem todo o meu histórico sobre todo aquele atendimento que foi feito. Eu sei quantos atendimentos cada pessoa está fazendo por dia, quais estão virando, quais não estão, como área, como gestor, isso é incrível, as informações que a gente pode ter. E é uma coisa, tecnicamente, ela tem bastante coisa envolvida, mas ela é muito simples de ser feito, e é muito simples de ser utilizado. Então, a IA, ela vem com essa capacidade de criar uma camada de tirar a parte técnica da nossa frente. Tirar essa parte mais eu não preciso ser um programador para fazer as coisas. Por quê? Porque a minha interação, que chama interação humano-máquina essa interação que eu tenho com a máquina, ela é linguagem natural. Eu literalmente peço para ela. Eu literalmente peço, cria um post falando com a promoção de 20% de desconto de Black Friday. E ela vai fazer isso para mim. Eu ajusto e ponho no ar. Temos agentes que fazem tudo, inclusive põe no ar. Então, ele cria toda a grade da semana, de 15 dias, mês, quanto eu quiser, e ela mesma vai postando. Eu não preciso nem fazer isso. Aí, ou seja, eu posso ir desde coisas mais simples até coisas muito mais elaboradas, ou sistemas inteiros prontos que por trás está fazendo tudo para mim. Imagina quanto tempo desse vendedor eu vou ganhar para ele não precisar ficar colocando as coisas no CRM, para ele poder vender mais, para ele poder usar, né, essa capacidade dele. Então, assim, aquela coisa, né, que os colaboradores dizem, eu estou muito sobrecarregado, eu não consigo pegar mais nada. A gente começa a tirar coisas do dia a dia, que são tarefas repetitivas, de novo, que teoricamente não agregam valor direto à minha função, e eu consigo potencializar com outras coisas. Aí eu vou me colocar no lugar do vendedor. Se alguém me trouxer e dizer assim, tu não precisa mais a partir de agora atualizar o CRM, porque isso vai ser feito automaticamente, ou muito pouca coisa, pontual, ele vai dizer, nossa, maravilha, agora eu consigo fazer isso, agora eu consigo fazer isso, agora eu consigo fazer aquilo, agora eu consigo pensar nisso, eu consigo testar aquilo. Tem 2 campanhas que eu estava louco para fazer, 2 nichos que eu estava, assim, maluco para conseguir botar no ar e não conseguia. Esse vendedor. Agora, aquele vendedor que é aquele que fazia feijãozinho com arroz, ele vai ficar com mais tempo para fazer o feijão com arroz, e essa falta de proatividade dele vai aparecer, vai gritar. Vai ficar muito claro isso. Então, aquelas pessoas que a gente sempre diz assim, né, são muito
como é que dizia? Somebody love, né? Aquela pessoa, assim, que fica mais enrolando do que outra coisa, grita, a IA grita essas pessoas também. Então, é muito bacana, porque a gente vê quem realmente até faz parte da cultura da empresa, então, acho que funciona bem, assim. Muito bom. E quais os skills necessários, Luciane, para esse foco que a gente está falando? A gente está falando de pequeno e médio empreendedor. Uhum. Quais são os skills profissionais ou essenciais para esses profissionais no momento que a gente está vivendo, que é a inteligência artificial pura? Primeiro, pensamento crítico, né? Eu acho que olhar, não sair atirando para tudo que é lado e fazendo tudo ao mesmo tempo, é olhar item por item e ver isso aqui faz sentido para mim, isso aqui não faz sentido para mim agora, primeiro vou começar por aqui, depois por lá. Então, eu acho que esse pensamento crítico, em termos de resultado, expectativas de resultado, ok, eu vou colocar porque é modismo, eu vou colocar porque realmente vai me fazer resultados. Começando por aí. Segundo, com certeza que a gente chama letramento em inteligência artificial, né? Então, assim, minimamente entender o que é, para que serve, quais são os níveis. Muita gente me pergunta, tá, mas daí, que curso eu posso fazer? Gente, depende. Depende muito porque as pessoas aprendem de formas diferentes. As pessoas têm contextos extremamente diferentes, né? É o colocar no seu dia a dia primeiro. Seja por um chat GPT, seja por um Gemini, seja por um pool de ferramentas, né? Eu quero testar muitas ferramentas, por exemplo, tem eu e meu sócio. Eu uso um stack de ferramentas, ele usa totalmente outro. E, teoricamente, a gente faz a mesma coisa, só que cada um precisa de informações de tipos diferentes, precisa de resultados diferentes. Então, a gente tem né, os nossos instrumentos que a gente mais usa diferente. Eu acho que a gente pode comparar bem com o pacote Office. Provavelmente vai ter gente dentro das empresas que usam muito mais o PowerPoint, muito mais Excel, muito mais Word. Sim, É muito isso que acontece. Dependendo do tipo de trabalho que a gente tem, a gente vai usar ferramentas diferentes. Por isso é muito difícil a gente chegar e dizer para alguém assim, faz esse curso. Tem muito curso gratuito. Mas o principal, usar a própria IA para isso. Eu sou um gestor, eu sou fulano, põe meu LinkedIn lá, da empresa tal, põe o site, gostaria de começar a aprender a IA, quais são os resultados que eu quero mais para gestão, eu quero mais para automação, eu quero mais para criar um programa para adoção, né, da IA, me ajuda, como é que eu posso começar a própria inteligência artificial, usar para esse bate-papo, usar para isso. Né, me questione se você tiver alguma dúvida, me questione, né, de que forma, para ter mais informações, para que eu te entregue para que você me entregue da melhor forma possível. É como se estivesse contratando um consultor, é como se estivesse contratando alguém para trabalhar na tua equipe com IA. E vai conversando com essa inteligência artificial para ela também te ajudar nisso. Tá? Então, é bem bacana, dá para colocar no seu dia a dia, por isso não tem receita de bolo. Claro, o que a gente faz hoje, a gente trabalha com, né, médias e grandes empresas, a gente trabalha com a governança da IA. Então, a gente começa lá, toda a parte, né, muitas vezes focada também para ISO, então tem todo um arcabouço, principalmente em termos éticos, em termos de compliance, em termos de segurança de dados, e é o ponto que eu mais bato. Gente, segurança de dados. Quando eu coloco lá, numa IA aberta, né, um chat GPT, o meu relatório de vendas, lembrando que essas informações estão indo para fora. Eu coloco uma lista de clientes, isso a LGPD é fora, totalmente fora da LGPD. Por isso, essa cultura com os colaboradores, porque eles estão usando, tá? Quem acha que os seus colaboradores não estão usando a IA, tá tampando o sol com a peneira, eles estão utilizando. Então, assim, já que eles estão utilizando, gente, tem que fazer todo um trabalho sobre segurança da informação. A gente consegue fazer com que os dados sejam anônimos. A gente cria lá, a gente muda lá os nomes das empresas, meus clientes, põe o cliente 1, cliente 2, cliente 3, e aí sim coloca esses clientes lá para ele fazer a análise que for. Para ele não ter essa, porque senão eu estou dando os meus clientes de bandeja com meus concorrentes.
Usem a IA para isso, inclusive, né? Então, assim, querem stalkear seus concorrentes? Perguntem para as IAs de vocês, né? Quem são os clientes da empresa tal? Quais são os maiores clientes da empresa tal? E eles é bem possível que ache. Por quê? Porque as empresas estão colocando lá. Então, de novo, o mau uso, ao mesmo tempo, poxa, fazer análise desse tipo de relatório com insights maravilhosos, incríveis, coisas que a gente nunca percebeu antes, ela nos ajuda. Ache padrões, ache desvios, ele consegue, cria estratégias. Eu tenho 10 mil reais para utilizar mês que vem, quais seriam as melhores estratégias para isso? Ele vai me dar. Né? E aí, obviamente, eu vou fazer análise disso, tá? De acordo com o meu plano estratégico, de acordo com meus objetivos, de acordo com os meus valores da minha empresa, fazer esse tipo de estratégia. Então, tudo isso dá para fazer. De novo, a criatividade, e entra na tua resposta também, né, Renato? Pensamento criativo. Então, a criatividade continua. Porque aí, meu amigo, a IA, aí ela não consegue ser criativa. Ah, mas ela gera imagens maravilhosas, ela gera textos incríveis, né? Eu pedi um final diferente para o Game of Thrones, ele deu muito melhor do que o que foi para o ar. Sim, mas ele está buscando isso em padrões, ele está buscando isso. Agora, a criatividade do que pedir, como pedir, que tipo de impacto eu quero dar para o meu cliente, que tipo de... Isso tudo é o humano ainda que faz, são características humanas. E 2026, quais seriam as skills? Eu falo skills, mas enfim, quais habilidades, né? Essas pessoas deveriam. Eu não tinha uma habilidade, eu fui criar essa habilidade, fui buscar essa habilidade, desenvolver essa habilidade. No último podcast que nós falamos, nós conversamos, você falou sobre um livro e tal, aí eu falei assim, eu vou começar a estudar sobre isso. Sobre modelo de negócio, sobre dados e tal. E aí eu fui fui estudar sobre ciência de dados. Uhum. Fiquei encantado. Tem muita coisa solta que dá para você montar uma estratégia para 6 meses, assim, magnífico. Isso aqui fui desenvolver. Assim, a gente sabe que existe, é bacana, mas você tem que ir a fundo, né? Então, quais seriam essas habilidades aí? Vamos elencar aí uma, duas, que seriam importantes para esses, ou profissionais, ou donos, ou empreendedores, ou enfim. Primeiro, acho que é o guarda-chuva, né? Que é o que a gente está falando aqui, que é o lifelong learning. Aprender sempre. Então, assim, a gente nunca para de aprender. É o que tu está fazendo, Renato, é o que eu faço todos os dias, seja cursos formais, uma graduação, uma pós, ou algo no gênero, seja cursos informais, seja com o próprio notebook LM, por exemplo, né? É uma IA que é incrível. Eu coloco lá o conteúdo que eu quero e digo para ele, me crie podcast para isso, me crie mapa mental para isso, me crie para eu poder aprender aquele conteúdo, né? Quem aí está estudando para provas, Enem, concurso, qualquer coisa nesse sentido, coisas que são um material muito volumoso, ou às vezes um material muito pesado, né, de entender, de ler, ele se depara pro tipo de aprendizagem que me agrada, né, o tipo de aprendizagem que eu tenho mais facilidade. Então, isso é incrível, mega recomendo, assim. Então, assim, essa coisa do aprender sempre, né? Então, se eu sou um colaborador, que sei que o meu emprego ali, né, pode estar, né, muito, né, caso a IA entre para a minha área, o que além do que eu faço hoje eu poderia fazer? Para já começar a mostrar essas minhas skills dentro da minha empresa. Não, mas a IA está vindo e pode ser que a minha profissão hoje não exista mais. Um bom exemplo disso é telemarketing. Né? O telemarketing é uma profissão que a IA consegue fazer com uma qualidade bastante grande e cada vez melhor. Né? Então, é um profissional que é complicado, né? Ao mesmo tempo, se a gente pegar esse profissional e a gente pensar o seguinte, quem é telemarketing de uma empresa sabe tudo da empresa, ou sabe tudo daquele produto. Eu demorei muito tempo para capacitar essas pessoas nesses produtos. O que eu posso fazer? Um bom curso de análise de dados, como tu falasse. Um Power BI, dependendo do tipo da empresa, ou alguma coisa nesse sentido,
E daí esse colaborador vai usar todo o conhecimento dele, lembrando que a IA potencializa o profissional que eu sou. Então, todo o conhecimento que eu tenho na empresa, eu consigo potencializar, fazendo com que esse profissional agora, ele trabalhe com dados relevantes da minha empresa. Por que não? Eu vou demitir lá 10 pessoas de telemarketing, 20 pessoas de telemarketing, fazer um bom trabalho de uma boa capacitação em análise de dados, e se não for todos, selecionar os melhores, e botar um analista de dados em cada área. Imagina a potência que eu consigo potencializar a minha empresa, colocando um analista de dados para cada área. Mas eu só consigo 3 pessoas, né, ficar, as outras não. Essas outras já vão ter um novo mercado para trabalhar quando elas forem, né, demitidas. Elas já vão ter novas skills para o mercado também. Então, tem aí toda a parte social disso, né, que dá para a empresa trabalhar. Então, tem muita coisa que a gente consegue fazer, né? Então, a inteligência artificial, ela é baseada nisso, né? Ela é baseada em dados, então dados é sempre um bom tipo de entrada também. Sim. Perfeito. Quais as carreiras em alta em IA nesse momento, da perspectiva da Luciane? Então, o que eu mais tenho recebido sabe aquela, a gente está muito no meio, né, empresarial, então, conhece alguém que... Então, as pessoas estão contratando, principalmente um pouco mais C-levels, literalmente um headhunter me ligou e disse assim, tu conhece alguém de RH que entenda de inteligência artificial? Aí, como assim? Fale mais sobre isso. Que use no seu dia a dia, que saiba colocar dentro da área. É normal, comercial. Tem um bom comercial, mas tem que trabalhar com inteligência artificial. Ou seja, a label de trabalhar com inteligência artificial ajuda qualquer profissão. Por quê? Porque já se entendeu no meio que esse profissional ele é mais produtivo. Ele consegue entregar mais rápido, com maior qualidade. Isso já se entendeu. Agora, mas eu queria trabalhar com inteligência artificial. Bom, aí tem, tá tendo um boom de pessoas fazendo isso, né? Então, aí tem desde o pessoal que faz criação de agentes, né, criação de automatização de tarefas, uma profissão que eu tô vendo que as empresas já estão se ligando que vai ser necessário e está cada vez melhor, as pessoas trabalham com processos baseados em IA. Então, aquelas pessoas que trabalham com BPM, que trabalham com toda a parte de processos na empresa, que nada mais é do que isso, quando a gente implanta a inteligência artificial numa empresa, já desmistificando isso, dados, aonde estão, qual é a qualidade deles, e por onde eles passam, qual resultado eles entregam. Nada mais é do que dados e processo. É isso. Né? Então, esse tipo de profissão, de profissionais, não é nem profissão, porque profissão hoje em dia está bem complicado, né? As nomenclaturas, mas o tipo de profissional são os mais, acho que estão mais sendo buscados hoje no mercado. Deixa eu... Você sabe a história do nome Propetec? Não. Processos, pessoas e tecnologia. Pronto, resolvido. Sabe quando eu pensei nisso? 2001. Não foge, Renato. É sempre no final a mesma coisa. A gente fala inteligência artificial, mas ela é ferramenta, ela é meio. Ela é meio. É meio. O conceito de Lean, ele é Lean na veia. É eu pegar tudo que eu tenho e eu enxugo mais ainda, colocando inteligência artificial para fazer ou todo ou em pedaços. PDCA o tempo inteiro. Eu faço 100%, eu faço 100% governança com processo, POC e instrução de trabalho, 100% com IA. Olha aí. 100% automatizado. Passo os dados, caminho, converso com um, converso com o outro, coloco. Coloca e faz acontecer. É isso. Só que às vezes é a própria pessoa da empresa que consegue fazer,
às vezes é um consultor externo, às vezes é esse consultor externo que vai pegar aquelas partes que são mais complexas de fazer, às vezes o próprio gestor da empresa que entendeu que isso é necessário, porque a adoção da IA, ela tem que ser muito bem pensada na empresa, porque senão cada um vai fazer de um jeito. E a gente não tem controle nenhum. E não é controle de controlar, de ficar em cima, é controle de realmente vazamento de dados, as coisas acontecerem errado. Né? A gente tem casos aqui, que a gente tem muito grupos e estudo, e WhatsApp, tudo, do pessoal dizendo que eles são hackeados, eles foram hackeados, porque né, foi feito tudo à base de no-code, né, então, e eles não conseguem nem trazer de volta o backup, porque tá automático lá que, voltando à base de dados, ele apaga de novo, volta à base de dados, apaga de novo, eles estão tendo que fazer outro sistema paralelo para conseguir botar o backup enquanto isso é empresa parada, para conseguir botar o backup, porque lá foi hackeado, porque foi feito de uma forma muito alto nível. Então, por isso, de novo, temos que cuidar com isso, com segurança da informação, com a forma que está sendo feita. Tem coisa, enquanto é processo, ele é mais tranquilo de fazer. Agora, se eu estou botando um produto, um sistema, alguma coisa mais complexa no ar, tem que ter todo o planejamento como um software normal, né? E a execução disso também, ter essas garantias de segurança de dados também. Quais são as barreiras para essas empresas hoje implantar os desafios para IA? Na verdade, a gente já vem comentando alguma coisa, mas para ficar mais marcado, né? Quais são os desafios para as pequenas empresas em relação à tomada de decisão de falar assim, eu vou começar a utilizar a inteligência artificial, enfim? Eu acho que não é nem a tomar de decisão é fácil, a questão é o como começar, né, é o como começar mesmo, assim, né, eu começo isso de uma forma top-down, vai ser de cima para baixo mesmo, olha, pessoal, a partir de agora a gente só pode usar o Gemini ou o Copilot, que é o que a gente está pagando, que é o que a gente tem o mínimo de segurança, e o restante não pode usar, mas sabendo que eles vão usar. Eu vou contratar uma consultoria para fazer isso, para me ajudar nesse primeiro mapeamento de oportunidades, é o que a gente mais faz, né, a gente entra na empresa, a empresa não é simplesmente a empresa, a partir de agora vai ser toda baseada em IA, a gente começa por partes, quais são os melhores candidatos, quais são as áreas melhores candidatas, tu faz isso o dia inteiro, tu sabe também, né, a gente tem todo critérios para entender aqueles que dá para fazer de uma forma muito rápida, com resultados muito rápidos, aqueles que têm uma complexidade um pouquinho maior e vale a pena já começar também, e aqueles que, quando a gente conseguir fazer toda essa parte aqui, integra lá e aí vai estar tudo prontinho para daí fazer aquela integração um pouquinho mais complexa. Então, essa arquitetura do que dá para fazer, como fazer e botar tempos e movimentos. Né? E o legal é que cada vez que a gente termina um trabalho, um projeto desse, que às vezes é curto, às vezes é maior, às vezes dar capacitação para as próprias pessoas resolverem muitas coisas, e é ótimo isso também. Quando a gente termina esse trabalho, esses primeiros resultados aqui já está pagando os próximos, porque já deu tanto resultado aqui na frente, né, com projetos. A gente tem um cliente que está com poucos projetos que a gente desenvolveu, reduziu o custo de R$1 milhão por mês. Então, assim, paga todo o nosso trabalho e ainda sobra muita coisa, né? Então, assim, é uma empresa muito grande, mas os primeiros resultados, quando bem feitos, já vão automaticamente bancando os próximos projetos. Então, isso é muito bom, muito rápido. Então, a gente consegue ter a visão do todo, a gente consegue ver onde estão os gargalos, resolve esses gargalos. A gente está numa empresa agora que a gente mapeou 7 áreas. Das 7 áreas, 3 têm a mesma dor. Com a mesma solução, a gente resolve 3 áreas ao mesmo tempo. E eles não sabiam disso. Ninguém sabia disso, porque
internamente as coisas, né, a gente sabe, né, que está todo mundo preocupado com a sua área, não tem visibilidade da outra área. Então, com a mesma solução, uma primeira, a gente já consegue resolver uma dor muito grande de 3 áreas diferentes. Então, isso vai ser muito bacana. Tem um produto, assim, tem um produto que chama custos ocultos. Então, eu faço uma primeira conversa. Eu faço uma primeira conversa. Foi aquilo que eu falei. Eu pego toda a parte de ciência de custos e aí montei um agente. Então, na primeira conversa, eu já saio de lá e falo assim, ó, eu consigo diminuir seu custo em tanto por cento. Vamos fechar. E ainda eu tô fazendo assim, ó. Vamos fechar. Se eu não conseguir beirar os 30%, você não me paga. Nem me paga. Uhum. Se chegar em 40%, você vai pagar o dobro. Vamos fazer? Assim, é muito óbvio. Óbvio no bom sentido, pra gente que, né? Colocou para funcionar. É que a gente não está ali dentro, né? A gente não está ali dentro essa visão de alguém de fora é essencial. É importantíssimo. É essencial, é essencial. Isso ajuda muito, assim, então isso a gente percebe que, e a gente tem aquelas surpresas boas, muito boas. Por exemplo, a gente tem 2 clientes que eles são de segmentos muito específicos, e cada um deles tem uma dor tão específica, mas tão específica para resolver, que a solução que a gente está construindo com eles vai virar produto de mercado. Num primeiro momento vai resolver o problema deles, e vai ser super testado e aprovado por eles mesmos, né? Então é um MVP interno. Assim que estiver rodando e funcionando, a gente vai reempacotar ele com outro nome e tal, e a gente vai botar no mercado como um produto digital. Então, ou seja, a gente está criando um novo negócio, uma nova forma de receita para a empresa através de uma dor que a gente está resolvendo interno. Então, além de reduzir custo e reduzir tempo, reduzir, né, vários itens ali que consta, ele ainda vai poder depois rentabilizar em cima disso. É muito bacana, assim, a gente tem umas descobertas bem legais, que dá para fazer. De novo, criatividade, humano, pensamento crítico, né, entender que o que é um problema pode ser uma baita de uma oportunidade. Três dicas para a gente ir finalizando. 3 dicas para os gestores começarem a testar amanhã. Primeira, colocar no seu dia a dia. Testar. Testar, né? Eu acho que isso é o que a gente mais vê, é o que a gente mais percebe. Segundo, colaborar com o time conversar com o time montar junto com o time a forma de uso, né, de como vai ser usado isso dentro da empresa, construa com eles, os gestores ficariam extremamente surpresos com o quanto as pessoas já estão lidando com isso. Assim, amigas minhas, que eu nem imaginava que estariam utilizando inteligência artificial, estão usando todo dia para tudo. Assim, impressionante, né? Então, conversar, começar a integrar isso, é um assunto comum. E outra coisa, utilizar a inteligência artificial para reduzir um problema que as empresas têm, que são conflitos de geração. Dentro das empresas, a gente está com essa questão muito grande, né, que são o pessoal que está entrando no mercado de trabalho, que vem com uma pegada, uma batida em conhecimento, com o pessoal que já está muito antigo na empresa, que às vezes é o próprio gestor. Então, usar a inteligência artificial como cola disso, como o tema que faz essa galera conversar. O que a gente tem percebido, tá? Que o nível de respeito entre essas gerações aumenta muito quando se coloca para falar sobre inteligência artificial. Inteligência artificial demanda muito de comunicação, demanda muito de referência. E isso o pessoal mais experiente tem. O pessoal mais novo não tem, obviamente, estão entrando agora. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial te dá possibilidades 1000, que vem com coisas novas, conectando, né, novas formas de fazer, e isso a galera nova vem. Percebeu que eu não falei nada de técnico.
Porque agora, com a linguagem natural, a parte técnica a gente deixa de lado. Não é mais sobre técnico, é sobre skills mesmo. Né? Então, botar esse povo para trabalhar junto, a gente consegue minimizar bastante uma questão que tem aparecido muito dentro das empresas, né? O pessoal mais novo dizendo, esse pessoal mais velho aí é muito antigo e não se atualiza e não sabe das coisas, e o pessoal mais velho dizendo, essa pesada aí tá vindo, não quer nada com nada, eles vêm querendo, achando que sabe tudo, frases que a gente ouve todos os dias. Sempre colocar para assim, trabalhar junto. Mas sempre foi assim, lá pelo menos na minha geração, que era a geração Y, enfim, se você fazer um recorte desde Baby Gummers até agora, teve conflito, teve quem se adaptou, teve quem não se adaptou, enfim. E a gente vai viver isso. Daqui a pouco vai vir outras tecnologias, vai vir outras novas coisas, enfim. A diferença só é que realmente, né, a geração que tá vindo aí eles têm problemas com hierarquia. Então, os conflitos existiam, mas eram feitos de uma forma não tão explícita quanto hoje. Né? Hoje com essa questão de hierarquia, e é um movimento natural de mercado, porque as empresas estão deixando de ser hierarquizadas mesmo. Elas estão ficando cada vez mais horizontais e menos verticais. É uma tendência que a gente vê movimento no mercado. Né? Então, por isso que pega tanto, né? Porque quem vem dessa cultura lá atrás de verticalização, top-down, né? Eu tô lá em cima, tu tá lá embaixo, a gente não tem mais isso. Né? As empresas hoje somos um time, cada um com as suas funções, cada um agrega função na empresa. Tem pessoas que têm uma responsabilidade maior, uma tomada de decisão maior, e outras menores dentro dessa organização, mas todo mundo é engrenagem essencial para a empresa. Então, mudou bastante isso, né? Antes era, o que é para eu fazer, eu dizia o que era para a pessoa fazer, o como era para fazer, e a pessoa tinha que fazer. Hoje em dia eu preciso desse resultado. A forma que tu vai fazer, meu amigo, não interessa, esse aqui é o resultado que eu preciso. Né? Então, existe essa liberdade muito maior e essa flexibilização também muito grande. É muito legal, porque a gente tem autonomia para as coisas. Um dos itens para gestores também é a autogestão. Para a gente poder ter uma autogestão dentro das empresas, a gente precisa dar autonomia para os outros. E a gente precisa também ter um autoconhecimento muito grande. Entender o que eu não sou bom. E o que eu não sou bom, ou eu delego, ou eu aprendo. E eu não vou poder aprender tudo. Eu não posso fazer tudo na minha empresa, porque senão eu não escalo. Então, essas tomadas de decisões são essenciais dentro da empresa para o gestor. Agora eu vou fazer uma pergunta é uma curiosidade minha. Eu tenho uma visão, já estou tendo essa visão, igual eu falei para você, estou visitando alguns estados que eu não tinha conhecimento, enfim, mais para o norte, nordeste do país. E o que você tem, Luciane, visto? Porque, na verdade, assim, isso desde sempre, desde a época fazer um recorte lá, desde a época da internet, a gente já sofria com isso, né? Então, inteligência artificial, eu vou colocar aqui, a partir de amanhã eu vou ter inteligência artificial. Essas médias para as grandes, qual que é o nível de infraestrutura dessas empresas? Infraestrutura de computador, infraestrutura de rede, infraestrutura de proteção de dados, infraestrutura de todo esse contexto. Porque eu tenho conversado com de segurança da informação. Eles têm me falado assim, Renato, a gente tem uma dificuldade muito grande de implantar, porque a gente chega na empresa, às vezes a empresa não está muito organizadinha, ela não está muito alinhadinha, e aí a gente não consegue. Então a gente tem que mapear processo, colocar ordem onde não tem, enfim. E também tem assim, eu quero colocar inteligência artificial para todo mundo, mas, enfim, não tem uma infraestrutura básica, é muito desproporcional. Isso é o que eu tenho visto e tenho presenciado.
E o ponto de vista da Luciane dentro de uma empresa focada em inovação, focada em tecnologia e inteligência artificial? O que você tem visto sobre isso? A mesma coisa. Então, assim, se a gente for ver, não muda. Micro, pequena, média, grande empresa. De novo, inteligência artificial é dado e processo. Não, até agora não existe nenhuma empresa que a gente chegou e os dados estavam organizados. Antigamente dizia que tinha que estruturar os dados, né? Agora a gente não precisa mais estruturar os dados, porque a inteligência artificial trabalha com dados não estruturados, né? Trabalha com imagens. Limpos, dados, enfim. Tudo. Então, isso não é mais estruturar os dados, que é o que a gente precisava antes, não precisamos mais estruturar, mas organizar sim. 100% das empresas precisam organizar dados. O que a gente tem? Dados descentralizados, cada um faz de um jeito, e aí tem o pessoal que faz no Excel, principalmente o Excel é uma loucura, né? Sistemas paralelos no Excel. Então, o que a gente faz? Exatamente o que tu faz, Renato, há 25 anos. Aonde estão esses dados? Centraliza esses dados, organiza esses dados, aponta para aqueles lugares para depois a inteligência artificial poder ir lá e achar. A gente tem um cliente que trabalha com evento, tá? Então eles têm uma base de dados muito grande de eventos. E eles usam essa base para referência para eventos posteriores, orçamento, cotações, locais, várias coisas, né? Número de pessoas envolvidas no projeto daquele tamanho. Só que esses dados estavam, cada área tinha seus dados. Os custos estavam num lado, a parte de plantas estava no outro lado, a parte de cotações estava no outro lado, a parte de cada área com seus dados. Então, qual foi a primeira coisa a fazer? A gente não precisa, né, de organizar esses dados, com certeza, e fazer esses apontamentos, saber onde esses dados estão. Às vezes, sim, às vezes a gente precisa centralizar. Mas às vezes não, às vezes é só entender aonde estão e entre os processos para que a IA consiga buscar e achar. E aí tem únicos lugares, né? Cada área tem o mesmo tipo de informação em 5 áreas diferentes. Como é que eu vou saber qual que é a mais atual? Como é que eu vou saber qual que é? Não tem um padrão, então, assim, né? Não tem padrão. Isso é onde a gente investe mais tempo. Só que eu vou te dizer, tá? Só nessa parte dessa organização e na parte do mapeamento de processo, só isso, sem botar inteligência artificial, é fazer exatamente o que tu faz há 25 anos. A gente já consegue um resultado incrível para as empresas. Incrível. Sem botar tecnologia no meio. Só dando essa visibilidade. Enxuga processos, tem 10 pessoas fazendo a mesma coisa. Acontece de tudo nas empresas. Né? Então, aqui, nesse caso, não muda, volta-se, de novo, volta-se lá na origem, que é dado, processo, organiza, e aí sim a gente vê, esse processo aqui a gente pode fazer dessa forma, e essas partes aqui, ou ele inteiro, a inteligência artificial consegue fazer. E aí a gente entra em campo com a tecnologia, que é último. Só para finalizar, final do ano, depois que eu fiz esses estudos, conversei com você lá no meio do ano, tal, que eu fui fazer minhas... Aí eu falei assim, eu vou fazer o reposicionamento da minha empresa. Aí eu fui num notebook LM, peguei todos os livros de administração que tinha, Peter Drucker, não sei, tudo, e coloquei o paper do que eu pretendia fazer de 2026 para frente. E só perguntei assim, faça a leitura dos arquivos, dos livros, coloquei Kotler, coloquei tudo que eu tinha de produção. As tuas referências, que são a tua escola. Que são a minha escola, de engenharia de produção, enfim. Tudo. Coloquei lá. Aí eu falei assim, agora leia o paper. Os 5 pilares que eu vou atuar. Faz sentido? Ele foi sucinto. Dá medo, assim, né? Dá medo. Ele falou assim, só não faz sentido que você está muito, muito, muito atualizado do que tudo. Porque todo mundo está esquecendo do feijão com arroz. Do feijão com arroz. Para ter uma ideia, tem os CEOs das maiores empresas do mundo estão voltando a estudar filosofia. Por que filosofia? Porque a gente está muito, a gente sempre diz assim, né? A gente tem que regulamentar a inteligência artificial, a gente tem que dizer, a inteligência artificial ela não sabe o que é certo e errado. Nós seres humanos sabemos? O que é certo e errado?
Você pergunta, dentro de uma empresa, você pergunta o que é ético para você, você pergunta para o outro, cada um vai falar uma coisa. Exato, exato. Por incrível que pareça, é até engraçado, aquilo que ficava lá na década de 90, na parede, missão, visão e valores, faz todo sentido. De colocar todo mundo centralizado no mesmo trilho. Ó, eu penso assim, a empresa pensa assim, é o seguinte, se você não pensar assim, vá ser feliz em outra empresa. Exato, exato, exato. Entendeu que, assim, ó, de novo, a inteligência artificial ela vai potencializar o que a gente é como profissional, o que a empresa é também. A empresa não tá organizada, ela vai potencializar a bagunça. Vai criar problemas maiores do que ajudar. Isso já está acontecendo. Tem empresas que estão tendo maior perda com a IA do que ganhos, porque está sendo mal feito, está sendo mal utilizado. Inclusive, teve até um estudo do MIT que falou que 95% dos projetos executados não são completos, ou enfim, seja lá o resultado, mas vem de encontro a isso que você falou. E, na verdade, é o seguinte, não sabem usar, tá? Eu fiz um estudo semana passada, dados, 64% dos professores brasileiros do ensino fundamental lá embaixo até na graduação, 64% fazem uso da inteligência artificial, mas aí vem um dado alarmante. Onde você aprendeu? Sozinho. E qual que é o resultado que ela te traz? Porque eu sei, quando eu vou falar, quando eu vou me referenciar sobre marketing, eu busco um cara chamado Kotler e eu sei que esse cara, para mim, é referência e vai trazer fundamentos baseados nele. Então, eu estou dando caminho para a IA para isso. Né? Mas só para a gente entender. Então, de novo, referência. Referência é tudo, porque a gente tem que saber, a gente tem que dizer para ela qual é aonde buscar essas informações. Não o Google, não isso, mas qual é o tipo de referência que ela tem que ter para me responder da melhor forma possível com o que eu quero. É por isso que você falou lá atrás, que a gente ainda eu falo, que ela se enrola, que a IA se enrola para que depois ela volte no que você pediu, às vezes você tem que recomeçar. Sim, isso acontece muito, muito. Assim, o investimento de tempo no prompt bem feito é de 1 hora para mais. Quando é uma coisa que eu vou ter que fazer com maior recorrência, quando, né, que não é uma coisa rápida, é uma coisa assim, que realmente exija, né, uma coisa mais robusta, para que quando ela fizer, porque, gente, custa grana, tá? Quando ela ficar refazendo as coisas, é token que eu estou pagando. Sim, sim. Então, quanto melhor eu explicar já da primeira vez o que eu quero, que tipo de resultado que eu quero e como ela deve fazer, vai vir da forma que eu quero. Agora, se eu colocar muito genericamente, a probabilidade de vir o que eu não quero é muito grande. Sim, perfeito. Mas o mais difícil é o que a gente quer, né, Renato? O que a gente quer. É o que a gente quer, o mais difícil. O que a gente quer, mais difícil. E assim, e cada vez que eu converso com você, eu não minto, Luciano, eu vejo que conhecimento é uma coisa fantástica, falar com pessoas do nível, seu nível, enfim, de todas as pessoas, é muito gratificante, porque a gente sabe que a gente tem muito tempo para percorrer, a gente nunca vai parar de Nunca vai. enfim, mas é muito gratificante e do nível que a Innovation, né, Center tá, a gente saber que a gente ainda tem muito que aprender, mas a gente sabe que a gente está num caminho contínuo, que a gente pode, né, a gente já até conversou posteriormente, que depois a gente vai marcar uma reunião para ver possibilidades, mas assim, agradeço novamente, os contatos da Luciane estão na descrição aqui embaixo do vídeo. Durante todo o nosso bate-papo, eu passei aí, quem tiver mais conhecimento, tem o site, tá? Da empresa para conhecer, pode chamar lá o pessoal
vocês vão ser bem atendidos, tenho certeza disso. Ou quem quiser conhecer mais um pouquinho da Luciane, tem aqui o LinkedIn, tá? Entre em contato com ela, ela vai responder, tenho certeza, porque ela me respondeu. Nós conhecemos no LinkedIn, né? Foi um bate-papo muito bacana, para depois, o segundo podcast, eu sei que a gente podia ficar, enfim, né? Mas agradeço muito, muito, muito em você fazer parte desses 25 anos da consultoria, de trazer todo esse conhecimento seu. Eu agradeço muito. Obrigada pelo convite, obrigada pela troca, né? Novamente, parabéns por 25 anos da empresa. E a gente tá junto, né? Conta aí, né, tanto com a gente sabe que também pode contar com vocês aí. A gente vai fazer cada vez melhor movimentar esse nosso ecossistema, né? Sim, com certeza, né? E hoje essa ajuda é mútua, né? Quanto mais a gente se ajudar, mais a gente, esse ecossistema se expande, enfim. Luciane, gratidão. Obrigado. Valeu. Obrigada.